Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no primeiro capítulo. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 24 até o versículo de número 29. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 24 ao versículo de número 29. Colossenses, capítulo 1. Do 24 ao 29. A palavra do Senhor, queridos, nos diz assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nesse instante nós clamamos para que o Senhor, pela Tua graça e poder, fale conosco, que nós sejamos impactados, transformados, mexidos pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que em nenhum momento o Senhor deixe com que, através daquilo que eu vou falar, eu despreze o sofrimento das pessoas e que eu seja insensível ao sofrimento, mas que o tempo todo, Deus, o Senhor fale ao nosso coração para que o nosso coração seja tratado e que nós sejamos ministrados, encorajados, vivificados, renovados pelo poder do Teu Espírito. Por isso, Deus, opera em nós, fala aos nossos corações. É isso que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Essa semana, queridos, o Daniel, meu filho, estava arrumando material para ir para a escola. E num determinado momento, quando ele se abaixou para pegar a mochila que estava no chão, na volta, na levantada, ele deu com tudo na prateleira dos livros. Ele chorou bastante, não sangrou nem nada, nem galo fez, mas ele chorou. E logo passou. Quando eu terminei de consolar ele naquele momento e naquele instante, eu percebi que eu estava bravo. E eu comecei a examinar em mim mesmo, no meu coração, o motivo pelo qual eu estava bravo, o motivo daquele sentimento. E num determinado momento eu percebi que eu estava bravo, porque como pai eu não consegui impedir que o Dani passasse por aquele sofrimento. Inconscientemente, eu queria poupar o meu filho de passar por aquele sofrimento e, por algum motivo, eu estava me culpando porque o Dani tinha batido a cabeça. Eu acredito, queridos, que, de uma certa forma, todos nós gostaríamos de poupar as pessoas que a gente ama do sofrimento, não é verdade? Não é assim que você se sente? Às vezes nós não gostamos de sofrer e nós não gostaríamos que os nossos filhos, que o nosso cônjuge, que os nossos pais, que os nossos amigos sofram. E a gente faz de tudo para evitar o sofrimento, o nosso e das outras pessoas. Eu já vi alguns pais que, diante de uma enfermidade dos filhos, pedem para Deus os faça sofrer no lugar dos seus filhos. E eu sei que certamente esse pensamento já passou pela sua cabeça. Deus, por favor, tira a dor do meu filho e coloque em mim. Mas em certa medida, queridos, nós também
queremos ser poupados do sofrimento, não é verdade? Todos nós fazemos de tudo para evitar o sofrimento. E entenda, eu não estou dizendo que você está errado em se preservar do sofrimento. Afinal, irmãos, quem é que gosta de sofrer, não é mesmo? Acontece que o motivo pelo qual nós queremos nos poupar do sofrimento e queremos poupar as pessoas que nós amamos do sofrimento, queridos, o motivo pelo qual isso acontece, queridos, é porque nós esquecemos que o sofrimento é inevitável. Todos nós sabemos que o sofrimento sempre chega, não é mesmo? Ainda que a gente faça de tudo para não sofrer, a tristeza sempre bate à porta e nós nos vemos cercados pela dor, pelo luto, pela tristeza. Mas, irmãos, se o sofrimento é inevitável, será que nós estamos vivendo com sabedoria em tentar lutar tanto para que a gente não sofra? Perceba, querido, se a gente sabe que um dia a gente vai de fato sofrer, será que nós estamos vivendo de maneira sábia ao fazermos de tudo para não sofrer, para gastar todas as energias e o nosso vigor e o nosso empenho para não sofrer? Se nós sabemos que vamos sofrer, será que a energia que a gente gasta tentando não sofrer não deveria ser mais bem empregada em outras coisas? Talvez, queridos, um dos motivos pelos quais nós somos derrubados e abatidos pelo nosso sofrimento, irmãos, seja pelo fato de que nós queremos que o sofrimento seja algo leve, seja algo rápido, seja algo indolor. Mas quando o sofrimento se prolonga e leva o nosso ânimo, então nós costumamos tentar dar um jeito desesperado para resolvermos os motivos que nos levam a sofrer. Mas perceba, a nossa maior crise não é simplesmente evitar o sofrimento. Eu acredito, queridos, que além de evitar, nós gostaríamos muito de ter forças reais para superar o sofrimento, não é mesmo? Não é verdade? Eu ouso dizer, queridos, que o motivo pelo qual nós normalmente não sabemos lidar com o nosso sofrimento é porque nós estamos sofrendo errado. E a pergunta é óbvia. Uai, pastor, existe jeito certo de sofrer? O que eu quero dizer, queridos, é que, muito provavelmente, nós estamos usando mal o nosso sofrimento. O fato de não aceitarmos o sofrimento como parte da vida faz com que a gente não saiba lidar com ele quando nós somos surpreendidos pela dor e pela tristeza, irmãos, e tudo o que nós queremos fazer quando nós percebemos que estamos sofrendo é então arrancar o sofrimento, estancar o sofrimento, não deixar mais que ele aconteça, não é mesmo? Não é essa sensação que a gente tem? Se eu estou sofrendo, eu quero parar de sofrer agora, nesse exato momento, nesse minuto. E para acabar com o nosso sofrimento, irmãos, nós fazemos qualquer negócio. Mas você já se perguntou se existe sequer uma possibilidade desse seu sofrimento ser parte do propósito do Senhor para a sua vida e para a vida da igreja? É exatamente por isso que eu quero dizer para você nessa noite: não desperdice o seu sofrimento.
Ao escrever a carta aos Colossenses, queridos, Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. A igreja de Colossos nasceu porque um homem chamado Epáfras se converteu em Éfeso e então, voltando para a sua cidade, ele começou a testemunhar o evangelho ali em Colossos e com isso uma pequena comunidade de cristãos surgiu na cidade. No entanto, queridos, preocupado com alguns falsos ensinamentos que estavam entrando sorrateiramente na vida da igreja, Epáfras procura o apóstolo Paulo para que ele pudesse ajudá-lo a resolver alguns desses falsos ensinamentos, alguns desses problemas que estavam se infiltrando na vida da igreja. E a resposta de Paulo é a carta aos Colossenses. Uma carta, queridos, que enfatiza a supremacia de Cristo, a beleza de Cristo, a sublimidade magnífica de quem Jesus é. O grande objetivo de Paulo, irmãos, é exaltar a sublimidade, a supremacia da pessoa e da obra de Cristo aos Colossenses. E Paulo exalta, queridos, a pessoa e obra de Cristo, irmãos, quando ele estabelece que é Jesus quem está por trás, por dentro, por cima, no centro de toda a nossa vida, irmãos, e por isso Jesus é a solução de todo problema da igreja. Veja, se nós temos uma visão elevada, uma visão magnífica, se nós estamos maravilhados com quem Jesus é e com aquilo que Ele fez em nosso favor na cruz do Calvário, queridos, então nós podemos superar qualquer problema, qualquer engano, qualquer mentira que venha a surgir na vida da igreja. Nem mesmo o sofrimento é grande o suficiente para tirar os nossos olhos de Cristo, irmãos. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo quer escrever, quer nos mostrar, quer nos ensinar nesse texto. Afinal, irmãos, se nós estamos unidos com Cristo, então o nosso sofrimento não é por acaso. Jesus tem um propósito para o nosso sofrimento, e o propósito do nosso sofrimento, irmãos, é a edificação da igreja. Mas você pode estar se perguntando assim, pastor, quando eu enfrento um tempo muito difícil na vida, eu não encontro forças para nada. Se eu estou sofrendo com algo, tudo o que eu quero é ficar quieto no meu canto. Pastor, como é que eu posso edificar a igreja em meio ao meu sofrimento, se tudo o que eu quero é ficar deitado na minha cama, chorando em posição fetal, com o chuveiro ligado, se for possível, né, sem ver ninguém? Realmente, queridos, o sofrimento às vezes pode nos levar ao isolamento, à solidão. Mas, irmãos, se nós estamos unidos com Cristo, então o nosso sofrimento tem um propósito: a edificação da igreja. Por isso, não desperdice o seu sofrimento. E eu estou dizendo isso, queridos, porque quando nós enfrentamos o sofrimento, a nossa tendência é nos concentrarmos tanto na nossa dor, que nós acabamos esquecendo de todo o resto da vida que acontece ao nosso redor. Mas se você tirar o foco do sofrimento, se você tirar o foco de você mesmo, você vai perceber que é possível encontrar propósito no sofrimento e provar de verdadeira alegria em meio à tristeza. Por isso, em primeiro lugar, alegre-se no sofrimento, por causa do testemunho do Evangelho. Alegre-se no sofrimento por causa do testemunho do Evangelho. Você já parou para pensar e meditar a respeito dos motivos pelos quais eu e você normalmente sofremos? Pensa aí rapidinho. Não precisa falar, só pensa. Normalmente nós sofremos por causa de enfermidades, nossas ou das pessoas que nós amamos. Não é verdade?
Normalmente, queridos, nós sofremos por causa de alguma dificuldade financeira que nós estejamos enfrentando. Normalmente, queridos, nós sofremos por causa do desemprego e tem alguns irmãos nossos aqui da igreja que têm enfrentado desemprego e esse é um motivo legítimo para sofrer. Queridos, nós sofremos por causa do luto, porque alguém que nós amamos se foi. Não são esses os motivos pelos quais nós sofremos? Nós sofremos por causa de relacionamentos que foram rompidos, ou então por causa de relacionamentos que foram quebrados. Nós sofremos porque alguém nos ofendeu, nós sofremos porque alguém da nossa família está passando por algum problema. Nós sofremos por coisas que são absolutamente normais na vida de todo mundo. Mas, querido, será que aqueles que não creem em Jesus não sofrem com todas essas coisas também? É claro que sofrem. É evidente que eles sofrem com cada um desses motivos que eu acabei de listar para você. Agora, é claro que esses sofrimentos não são menores ou menos intensos por causa disso, não é verdade? Se você já chorou por algum desses motivos, você sabe que não. Que eles são extremamente doloridos, tristes, e nós ficamos verdadeiramente mal, porque o sofrimento chegou. No entanto, queridos, se aqueles que não creem em Jesus passam pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, será que nós não somos chamados para vivermos o sofrimento de uma maneira diferente? E a única maneira, queridos, de dar um propósito para o sofrimento é quando nós nos dispomos a usar o nosso sofrimento para abençoar outras pessoas. Irmãos, vejam o que o apóstolo Paulo nos fala no versículo 24. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse versículo, queridos, é a capacidade que Paulo tem de se alegrar. Mas entenda, Paulo não se alegra por causa do sofrimento, irmãos. E isso é importante, irmãos, porque não tem nenhum maluco aqui. Eu não sou maluco, você também não. Ninguém gosta de sofrer. Então ninguém vai se alegrar por causa dos seus sofrimentos, como se o sofrimento em si pudesse nos trazer alguma alegria. Paulo nos diz, irmãos, que ele se alegra em seus sofrimentos, e mais do que isso, irmãos, esses sofrimentos pelos quais o apóstolo Paulo passava, eles estavam completamente identificados com os sofrimentos de Jesus. Ele está sofrendo porque a sua vida está completamente unida com Cristo. Queridos, preste muita atenção nessa hora. Ao dizer que ele preenche o que resta das aflições de Cristo na sua carne, Paulo não está dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente e que por isso então ele, Paulo, ou então qualquer outra pessoa tem que sofrer para completar o sacrifício de Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está nos dizendo, queridos, é que mesmo que o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário esteja terminado, Jesus ainda sente o sofrimento do seu corpo, que é a igreja. Jesus sente o sofrimento da igreja, queridos, quando nós permanecemos firmes na fé, enquanto enfrentamos a tristeza e a dor. Jesus sente o sofrimento da igreja quando nós pregamos o evangelho, mesmo sendo perseguidos por causa disso. Cristo sente e está vivenciando o sofrimento da igreja quando nós vivemos de modo digno do evangelho em um mundo mau. O que Paulo está dizendo para nós, queridos, é que se Jesus estivesse aqui ainda no mundo, ele é quem estaria suportando esses
sofrimentos. Mas como sou eu que estou aqui? Como é você que está aqui? Então Jesus sofre comigo, Jesus sofre com você. Cristo habita em mim e por isso Ele sofre comigo quando eu sofro. Cristo habita em você e por isso Ele sofre com você. E você não passa sozinho pelo seu sofrimento. Jesus está conosco, irmãos, quando nós enfrentamos o sofrer. E nós podemos dizer isso, irmãos, porque todo sofrimento no caminho da obediência é um sofrimento por amor a Cristo, irmãos. Todas as vezes que nós sofremos e permanecemos fiéis ao Senhor, nós estamos sofrendo por Cristo e pela sua igreja. O texto continua com o apóstolo Paulo dizendo nos versículos 25 e 26, essa igreja da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Percebe, irmãos, que Paulo deu uma intencionalidade, um propósito para o seu sofrimento. Ele estava sofrendo e estava unido a Cristo no seu sofrimento. No entanto, ele usou o seu sofrimento para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo sofria pelo bem da igreja, queridos. O seu sofrimento tinha um motivo, o testemunho do Evangelho. Paulo estava sofrendo por estar preso, ele enfrentava castigos e açoites, enfermidades e acidentes, naufrágios, perseguições e calúnia, e tudo isso, queridos, porque ele estava se esforçando pelo testemunho do Evangelho. O sofrimento de Paulo não era um sofrimento sem significado, um sofrimento sem sentido, irmãos. Paulo sofria por causa do seu ministério, por causa da igreja de Jesus, por causa da proclamação do Evangelho. O Evangelho é esse mistério que esteve escondido na história e nas páginas do Antigo Testamento, mas que agora, em Cristo, o Evangelho foi manifestado aos seus santos. E se a vinda de Jesus revelou esse mistério, queridos, então agora toda a vida da igreja está vinculada ao propósito de fazermos esse mistério conhecido. Veja, irmãos, eu sou bastante contrário de tentarmos encontrar um motivo para o sofrimento. Honestamente, irmãos, eu nunca acho que Deus está tentando nos ensinar algo especificamente com o nosso sofrimento. Deus não tem uma grande lição para aprendermos quando nós estamos sofrendo. Se eu estou passando por isso, é porque Deus quer me ensinar algo. Irmãos, que Deus que dá um câncer para você para te ensinar alguma coisa. Ele te deu a palavra para você aprender o que você precisa aprender. Deus não nos dá o sofrimento para nos dar uma grande lição a respeito da vida. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. No entanto, isso não quer dizer que o nosso sofrimento é sem sentido, que ele acontece por acaso. O fato é, irmãos, que nós sofremos e ponto. Mas nós precisamos dar um sentido para o nosso sofrimento, irmãos. E o único sentido que nós podemos dar ao sofrimento, queridos, é transformar esse sofrimento em um testemunho a respeito do Evangelho. Todas as vezes que nós sofremos, queridos, e perseveramos em meio ao sofrimento, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos mostrando a este mundo que o Senhor é o nosso bem mais precioso. Ele é a porção da nossa herança. Queridos, quando nós sofremos e perseveramos em meio ao sofrimento, quando nós fazemos isso, queridos, nós tiramos o foco do sofrimento e da nossa própria vida e nos concentramos em quem Deus é, no Senhor. Assim, irmãos, o testemunho do Evangelho se torna uma arma poderosa, uma arma eficaz para enfrentar o nosso
próprio sofrimento, porque Jesus é maior que o nosso sofrimento. E quando nós proclamamos isso, que Jesus é sublime, que Jesus é lindo, que Jesus é majestoso em meio ao sofrimento, nós estamos mostrando a este mundo e a quem quiser nos ouvir que existe algo muito maior e melhor e mais importante que aquilo que nos faz sofrer. É por isso que nós podemos nos alegrar no sofrimento, por estarmos contribuindo no testemunho do Evangelho. Mas não apenas isso, irmãos. Em segundo lugar, alegre-se no sofrimento, simplesmente porque Cristo está com você e Ele é a sua esperança. É possível provar de alegria no sofrimento, irmãos, porque nós sabemos que temos algo maior do que o motivo do nosso sofrimento. No versículo 26, o apóstolo Paulo fala da manifestação do Evangelho aos santos, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. E o motivo pelo qual Paulo fala dessa forma, irmãos, é porque a compreensão dos santos no antigo pacto era de que a salvação, a redenção, era destinada apenas ao povo de Israel. Somente o povo de Israel seria beneficiado com a vinda do Messias. Mas então, irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento com atenção, nós percebemos que a promessa de salvação, que a promessa de redenção foi uma realização cósmica do Senhor e não destinada a uma etnia, a um povo específico. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 27. A estes santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Paulo está dizendo para nós, queridos, que a vinda de Cristo tornou a riqueza da glória do Evangelho, da graça de Deus, conhecida entre todos os povos, entre todas as nações. Ou seja, irmãos, que a partir do povo de Deus, a partir do seu povo, Deus, através de Jesus, mostrou a todos os povos, sendo judeus ou não, que eles poderiam ter acesso à salvação. Esse é o mistério revelado em Cristo. Em Jesus temos acesso e ampla salvação. É por isso, queridos, que no fim do versículo 27, o apóstolo Paulo diz que essa riqueza da glória desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O Evangelho é Cristo habitando nos crentes, irmãos. Cristo habita em nós, queridos, e essa é a riqueza da glória desse mistério. É porque Jesus habita em nós que a nossa salvação, que a nossa redenção, que a glória está garantida. Nós só temos certeza de que nós seremos salvos, que nós vamos experimentar a riqueza dessa glória, irmãos, porque a nossa esperança não está na nossa religiosidade. Porque a nossa esperança não está nos nossos erros ou acertos, a nossa esperança não está embasada nas nossas capacidades, ou na nossa inteligência, ou na força do nosso braço. A nossa esperança está no fato de que Cristo habita em nós. Essa é a esperança que nós temos de que experimentaremos da glória. É por isso que eu tenho certeza da minha salvação. Porque Cristo habita em mim. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação, porque Cristo habita em você e Ele é a esperança de que nós seremos glorificados. Mas veja, irmãos, preste muito bem atenção. A presença de Cristo na nossa vida, queridos, não pode ser algo supérfluo ou então algo que nós usamos em frases de efeito. A presença de Cristo é o que de fato, irmãos, pode nos vivificar em meio à dor. É a presença de Cristo que pode de fato nos animar em meio ao sofrimento. É a presença de Cristo, irmãos, que pode de fato nos fazer levantar quando nós enfrentamos a dor.
É possível se alegrar no sofrimento, queridos, porque em Jesus nós temos uma esperança maior, nós temos uma esperança mais sublime, uma esperança mais elevada, e isso precisa vivificar o nosso coração, precisa alegrar a nossa alma, precisa nos fazer saltar de alegria, mesmo quando o sofrimento nos domina. Saber que Jesus é a garantia da glória, queridos, reanima qualquer moribundo. Perceba, todas essas coisas, queridos, são o resultado de uma união maravilhosa, de uma união sublime, uma união espiritual, uma união mística que nós temos como povo de Deus, como igreja com Jesus. Nós estamos unidos espiritualmente a Cristo, queridos. E tudo o que Paulo apresenta aqui para nós, irmãos, é vivido por causa da nossa união com Cristo. Jesus habita em nós. E quando nós dizemos que Cristo está presente, queridos, nós não estamos falando de uma realidade simbólica, nós não estamos falando de uma realidade subjetiva, nós não estamos falando de uma metáfora, queridos. Jesus está realmente presente, porque Ele habita em nós, Ele vive em você. Isso quer dizer, queridos, que nós estamos tão vinculados a pessoa de Cristo, que não existe nada, nem ninguém que poderia ser capaz de nos fazer desgrudar de Jesus. No momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, queridos, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vem habitar em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo está exaltando a sublimidade de Cristo nesse texto, queridos. Porque ele está dizendo para mim e para você que, em última instância, todo sofrimento não vai superar a esperança de quem está unido com Cristo. E se Jesus de fato habita em nós, queridos, então nós podemos sim provar de todas essas coisas, de vida, de ânimo, de bem-aventurança. Se Jesus está em nós, queridos, nós podemos provar de alegria em meio à tristeza, porque nós olhamos para algo mais lindo, algo mais elevado, algo mais sublime, algo mais magnífico. Se Jesus está em nós, queridos, nós podemos provar de alegria, nós podemos ser vivificados em meio ao desânimo, porque nós estamos olhando para a esperança da glória. Se Cristo está em nós, e Ele está, então nós podemos encarar o sofrimento e manter a esperança de uma realidade melhor, mais sublime, mais gloriosa do que a simples resolução dos nossos sofrimentos. Não olhe demais para o seu sofrimento. Não dê mais valor às suas lágrimas do que você dá ao Senhor. Cristo em você é a esperança da glória. E saber que Ele está em você vai te levar à alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Mas em último lugar, queridos, alegre-se no sofrimento por causa da edificação da igreja. É possível usar o seu sofrimento para edificar a igreja, irmãos. Nós não nos alegramos por causa do sofrimento, mas porque nós sabemos que mesmo no sofrimento, Deus pode nos usar para ministrarmos a sua igreja. E isso acontece, irmãos, porque se o Senhor habita em nós, então nós temos de fato tudo o que nós precisamos para crescer. O fato de Jesus habitar em nós também vai nos conduzir à maturidade, irmãos. Paulo diz que esse mistério, o Cristo que se manifestou, é quem nós anunciamos, mas esse mistério não é destinado a um número exclusivo de pessoas que têm, assim, uma disposição espiritual mais elevada. Não é isso que Paulo diz. Veja o que ele diz na continuação do texto, versículo 28. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.
O objetivo de Paulo ao pregar o evangelho, queridos, é apresentar todo o crente perfeito diante de Deus. E entenda, para nós, queridos, perfeição não é o mesmo que ausência de falhas. Nós não somos perfeitos porque não temos falhas. A palavra que Paulo usa para perfeito aqui, queridos, indica uma plenitude, uma completude, indica algo que estava cumprindo o seu propósito. Para nós, irmãos, ser perfeito é um estágio de maturidade espiritual que nos faz cumprir o propósito estabelecido por Deus nas nossas vidas. Mas veja, essa perfeição não é um estágio avançado para apenas alguns poucos iluminados. Alguns falsos mestres na igreja de Colossos diziam que só aqueles que tinham uma experiência mística superior é que podiam alcançar esse estado de perfeição. No entanto, queridos, Paulo diz que esse estágio de maturidade na fé é o objetivo de todo crente, cada pessoa perfeita em Cristo. Todos nós, como cristãos, irmãos, precisamos alcançar esse estágio de maturidade, queridos, um estágio de maturidade onde nós estamos cumprindo fielmente o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito de servir, o propósito de lutar contra o nosso pecado, o propósito de abençoar os outros, o propósito de viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Isso é maturidade, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 29, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que o seu esforço, o seu máximo empenho, inclusive o seu sofrimento, é para que os crentes cheguem à maturidade espiritual. Irmãos, Paulo tinha plena consciência que seu objetivo de vida, o seu objetivo no ministério, tinha que levar outras pessoas à maturidade cristã. E o seu maior esforço estava em continuar a pregar, continuar a ensinar, continuar a advertir, até que os crentes atingissem essa maturidade espiritual. Mesmo que para isso, ele tivesse que sofrer. E mais do que isso, irmãos, Paulo usava o seu sofrimento para isso. Irmãos, um dos motivos pelos quais nós nem sempre encontramos consolo para o nosso sofrimento é porque nós fazemos do sofrimento a nossa morada. Nós encontramos a nossa identidade no sofrimento e nós nos recusamos a ser consolados. Parece que se nós pararmos de sofrer, não tem mais motivo para existir. Acontece, queridos, que a nossa identidade está no Cristo que habita em nós. Ele é a esperança da glória, e é por isso que até mesmo o nosso sofrimento pode ser um instrumento do consolo do Senhor para ministrarmos outros e para assim edificarmos a vida da igreja. E isso acontece, queridos, porque nós não estamos sozinhos. Perceba que Paulo tinha consciência de que ele não dava conta de fazer isso sozinho. Ele contava com um poder que operava poderosamente nele. Irmãos, prestem bem atenção. Quando nós meditamos a respeito da vida cristã, nós vamos perceber que existem 3 estágios de maturidade espiritual. O primeiro estágio, queridos, é o estágio onde você vê Jesus pela fé. Você tem uma revelação de quem Jesus é, e você então passa a contemplar Jesus em tudo que você faz. Você fica maravilhado com quem Jesus é, e então você aprende a se relacionar com Jesus. Mas nós precisamos aprender também, queridos, a ultrapassar a barreira do simples ver Jesus. O segundo estágio, queridos, é a mortificação do corpo. Você precisa aprender a controlar os seus impulsos pecaminosos. E isso só é possível quando você começa a batalhar contra os seus pecados. O grande problema, queridos, é que tem gente que se criou na igreja, tem 30 anos de igreja e ainda está no primeiro estágio.
Ainda vem para a igreja para aprender a se relacionar com Jesus. Ainda vem para a igreja porque aqui é o único ambiente onde se encontra com Jesus. O único ambiente em que, entre aspas, vê Jesus. Mas não dá para permanecer assim, queridos. Nós devemos ser maduros. Nós continuamos a nos relacionar intensamente com Jesus, mas nós também precisamos superar esse estágio. Então agora, nós precisamos aprender a batalhar contra a nossa pecaminosidade. E o terceiro estágio, queridos, é o momento da vida com Jesus, em que você se relaciona tanto com Ele. Você busca tanto por uma vida de santidade, que o poder de Jesus passa a operar em você. É isso que Paulo fala aqui para nós, queridos. Paulo tinha deixado de ver Jesus? Não. Paulo continuava se relacionando com Cristo. Ele tinha deixado de batalhar contra os seus pecados? Com certeza não. Mas agora, queridos, depois de tanto tempo vivendo com Jesus, depois de tanto tempo, entre aspas, vendo Jesus, depois de tanto tempo mortificando a sua carne, Paulo agora percebe o poder de Jesus operando na sua vida. E o poder de Jesus operando na vida de Paulo era tão intenso, queridos, que por causa desse poder que operava poderosamente em Paulo, ele podia conduzir outras pessoas à maturidade, à perfeição. Queridos, quando nós temos a consciência de que Cristo habita em nós, nós também podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, que nós nos esforçamos, porque nós sabemos que o poder de Jesus está operando. Porque o poder de Jesus está agindo através de nós. A nossa união com Cristo precisa ser demonstrada através do poder que opera na vida da igreja. Um poder que evidentemente consola os nossos corações quando nós enfrentamos os sofrimentos, irmãos, mas muito mais do que isso, um poder que contribui para a edificação da igreja. Você quer saber por que você não consegue superar os seus sofrimentos? Porque você mergulhou neles. E agora você permanece nadando nesse mar de lágrimas. Mas se você começar a pensar fora de si mesmo, se você começar a dar um propósito para o seu sofrimento, se esforçando para conduzir outros crentes à maturidade, queridos, então certamente Deus vai consolar o seu coração. Você pode se alegrar no sofrimento, porque você pode usar o seu sofrimento como um instrumento poderoso para edificar a igreja e conduzir outros cristãos à maturidade. Concluindo, queridos, eu espero que você não ache que eu estou rogando praga na sua vida. Mas você sabe, o sofrimento é inevitável, não é verdade? Todos nós, crentes ou não, provamos e provaremos de sofrimentos. No entanto, você pode começar a dar sentido para o seu sofrimento. Lembre-se, Cristo habita em você. Você não passa pelo sofrimento sozinho. Jesus está conosco, irmãos. Ele habita em você. E é justamente a certeza de que Jesus habita em nós que pode nos trazer a alegria, mesmo quando nós enfrentamos o sofrimento. Nós podemos nos alegrar no sofrimento, irmãos, quando o nosso sofrimento serve para mostrarmos a esse mundo a sublimidade de Cristo. Nós podemos nos alegrar no sofrimento quando o nosso sofrimento se torna um testemunho poderoso do Evangelho, irmãos. Nós podemos nos alegrar no sofrimento porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Cristo em nós nos lembra da esperança da glória. Nós somos consolados por causa de uma esperança alta, elevada, sublime, eterna. Nós podemos nos alegrar no sofrimento, queridos, porque Cristo habita em nós. E porque Cristo habita em nós, nós podemos edificar a nossa igreja na maturidade. Jesus é o poder poderoso que opera poderosamente em nós para conduzirmos outros à maturidade.
mesmo quando nós estamos sofrendo. Cristo habita em mim. Ele é a esperança da glória. E por causa dele, nós não podemos desperdiçar o nosso sofrimento. Por isso, que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos viver essa certeza. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E pedimos, Pai, para que o Senhor, na tua graça e bondade, nos conduza para nos alegrarmos no sofrimento e usarmos o sofrimento como um testemunho poderoso do Evangelho. Que o Senhor nos lembre, em meio ao sofrimento, de que Cristo habita em nós e por causa disso a glória está garantida. E que o Senhor opere poderosamente através de nós, para que mesmo em meio ao sofrimento, a igreja possa ser edificada e conduzida